Fica assim não, vai ficar tudo bem. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Comigo está tudo bem, na medida do impossível. Mais uma aula de Sociologia para alunos do primeiro ano. Você que está cansado de fazer atividade, de fazer dever, de fazer prova. Agora temos aquela aulinha gravada, especialmente para vocês, sobre Sociologia, assunto novo. Não tô novo porque vocês já fizeram atividade sobre o assunto, já conhecem o assunto. No final desse vídeo eu vou dar algumas instruções sobre o estudo invertido que a gente vai fazer em filosofia. Mas espera aí, em Sociologia nós não teremos atividades, é só você sentar aí, prestar atenção em mim, me ouvir, beleza? E marcando o material e anotando quem tiver afim. Então a gente vai ver hoje o processo de socialização aqui na página 31 até a página 35 do nosso material. Então bem tranquilo, bem confortável, o processo de socialização da página 31 a 35, Sociologia, primeiro ano, vamos lá, bem tranquilo, bora vencer, tranquilo? Então vamos lá, olha só, até aqui foram formadas as bases para o entendimento do que é Sociologia, bem como alguns dos princípios teóricos, métodos e conceitos utilizados nessa ciência, apresentado pelos três clássicos da Sociologia. Então a gente viu Durkheim, Marx e Weber. Até agora, pessoal, a gente só teve uma introdução do que seria Sociologia, beleza? Utilizando, né, a gente utilizou bastante os estudos, os pensamentos, métodos, teorias, conhecimentos a respeito do Durkheim, do Marx e do Weber. Não sei se vocês estão lembrados. Então foi só uma apresentação, só uma introdução do nosso assunto aqui em Sociologia. A gente vai desbravar mais coisas aqui ao longo do nosso ano, também no segundo ano e também no terceiro ano, beleza? Então na caminhada temos uma jornada bacana aí. Mas enfim, Sociologia vem de qual outra palavra? Que outra palavra lembra vocês Sociologia? Então temos a pergunta, mas como se formam as sociedades? Finalmente então a gente vai começar a falar de sociedade, de que forma o ser humano, de que forma os indivíduos, você está inserido na sociedade. Então vamos analisar isso aqui, mas vamos começar bem tranquilo aqui. O nosso material começa com um relato muito interessante. Espero que vocês tenham lido e tenham percebido a profundidade desse relato, que é o seguinte. Existe um relato datado de 1921 sobre duas garotinhas que foram encontradas vivendo em cavernas com lobos numa floresta da Índia. Na Índia, meu filho, tudo pode acontecer. A história dessas meninas foi por muitos anos questionada e analisada quase como um mito. Mito, vocês sabem o que é, já viram em filosofia, bora lá. De qualquer forma, para se entender o processo de socialização humana, é necessário pensar no processo de constituição das primeiras sociedades humanas, levando-se em consideração o momento de transição da passagem da vida animalesca do ser humano para a vida com base na cultura, palavra super importante, a gente fala bastante sobre esse assunto aqui. Então a questão é o seguinte, calma lá. Nesse primeiro momento, nosso objetivo é refletir sobre o que nos difere dos outros animais, né? O ser humano é um animal racional. Esse é um dos aspectos que nos diferem dos outros animais, a questão da racionalidade, e o texto também traz essa questão cultural que a gente vai analisar. Então pegou esse exemplo das duas meninas, das duas garotinhas com os lobos e tal lá na Índia, para já a gente tendo essa noção e separando, quando a gente vai analisar esse processo de socialização do indivíduo, a ideia de que nos difere dos outros animais, beleza? Então bem tranquilo, o exemplo é ótimo para a gente começar nosso assunto. Então vamos lá, vamos continuar destrinchando o nosso material. Então dessa forma, discute-se aqui o salto de crescimento do ser humano, que saiu de uma dependência animalesca cujo desenvolvimento se dava apenas por mudanças genéticas e passou por uma vida baseada em um desenvolvimento cultural, a palavra é de novo, como se vive hoje. Mas afinal, que atos são necessários para produzir a cultura? Então o que eu fiz? Eu trouxe uma informação adicional aqui para o nosso estudo, e não está no nosso material, porém eu trouxe para vocês, que é uma definição de cultura. Então eu fui pegar isso onde? Fui pegar isso lá na antropologia. Opa, vocês estão ligados? Lembra
da ciência antropologia, vamos buscar aqui, vamos buscar a necessidade aqui de trabalhar um pouquinho com antropologia. Então, o que a gente pode recorrer aqui na antropologia em relação à definição de cultura? O que a gente tem? 3 definições. A primeira definição, o que seria cultura? Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Bem tranquilo isso aí. Então, cultura acaba por diferenciar, é o que diferencia uma sociedade da outra, um grupo social de outro. A segunda definição, forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico, civilização. Então, beleza, número 2 aí para complementar o número 1. E a terceira definição, um complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Então a gente tem 3 definições dentro da antropologia do que vem a ser cultura, beleza? Bem tranquilo aí, já introduzimos o assunto, já temos uma definição bacana do que é cultura. Vamos destrinchar mais, vamos navegar mais. Então o que a gente tem? Marx, bora lá. A primeira condição apontada por Marx se refere à satisfação das carências, ou seja, a produção para a manutenção do organismo biológico do indivíduo. A segunda instância se refere à melhoria das condições de satisfação da primeira necessidade. E por último, a instância de reprodutibilidade ou da reprodução. Então, a gente está buscando, embasando em Marx aí, essa questão cultural e a questão da passagem do ser humano dessa vida animalesca para uma vida social, abraçando aí essa questão cultural. Então a gente aborda Marx nesse sentido aí, é um posicionamento do Marx, está no nosso material, depois vocês dão uma olhada, dão uma grifadinha, bem tranquilo, continuando nossos estudos aqui, beleza? Analisando esse processo de desenvolvimento humano, então reverberando em Marx aí, você já conhece o Marx, bacana pra caramba, isso aí, lógico, deu uma resumida, dá uma olhada no material, dá uma estudada pra gente aprofundar mais, beleza? A gente a gente pode, mas a gente não vai aprofundar muito no vídeo não, porque tá no nosso material, se a gente for falar sobre isso, a gente vai ter que fazer um outro vídeo só sobre a posição de Marx em relação ao desenvolvimento humano e a inserção dele na sociedade, beleza? Vamos continuar. Depois do Marx, o que a gente tem? A gente tem um outro aspecto. O que é isso? Outro aspecto necessário para o desenvolvimento humano é o desenvolvimento da linguagem, que em seu sentido mais amplo é o conjunto de signos, códigos, sinais e oralidade utilizado pelos seres humanos a fim de facilitar a comunicação. Um exemplo bacana que a gente tem sobre essa questão da linguagem, que é uma característica bem humana mesmo, essa questão de se comunicar através de signos, códigos e até desenhos e também pela fala, a gente tem como exemplo os emoticons, que a gente usa principalmente no WhatsApp, enfim, que é uma forma de comunicação contemporânea, né? Não tem letras ali, às vezes os emoticons são usados para representar uma emoção, um estado de espírito, tá? Mas é bacana pra caramba que a gente vê como a linguagem vai se desenvolvendo, a linguagem do ser humano vai se desenvolvendo. Você não vê nenhum cachorro mandando um emoticon pro outro, mas enfim, é nessa linguagem que está desenvolvendo, para o bem ou para o mal, de forma positiva ou negativa, eu já não sei, né? Não cabe a mim julgar, mas enfim, interessante pra caramba essa questão da linguagem aí, beleza? Quem quiser se aprofundar, tá aberto aí, pode pausar o vídeo e pode ir lá. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Desculpa. Um outro elemento propriamente humano é a transmissão desses conhecimentos que estão sendo adquiridos, desenvolvidos pela humanidade para as gerações futuras, que é muito importante, é muito legal. Esse negócio de passar o conhecimento adiante para as gerações futuras. Ou seja, além de produzir conhecimento de diversas ordens, o ser humano é o único animal capaz de transmitir conhecimentos para as gerações futuras. Não, Fábio, peraí, mas tem o Darwin lá, tem a questão da evolução, né, que os animais vão passando geneticamente. Isso aí é um outro aspecto. Beleza? A gente está analisando o ser humano e a inserção dele na sociedade em questões culturais, em transmitir o conhecimento de uma forma cultural. Então, dentro desses aspectos, dessas limitações que a gente está estudando,
tá? E não numa questão genética, biológica, esse já é outro assunto. Vou deixar para o professor de biologia para discutir com vocês, beleza? Nosso aspecto aqui é cultural, é sociológico, tranquilo? Vamos lá, tranquilo. Continuando. Um exemplo, pensemos na produção alimentar. Enquanto os outros animais caçam e coletam há milhões de anos da mesma forma, pois agem por instintos, o ser humano, ao longo de gerações e por meio de transmissão cultural, vai aperfeiçoando técnicas de produção para se alimentar. Então, se você já ouviu falar naquele livro, eu já levei esse livro para a nossa sala uma vez, quando a gente estava tendo contato, ai que saudade, presencial, que é aquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um livro muito bacana, que tem uns... Se você não curte muito ler, que seria uma coisa que a gente deveria ficar esperto, mas tenta depois buscar alguma coisa sobre esse livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que vem tratar disso aí, essa transmissão cultural do conhecimento, que é uma característica bem humana. Então é um aspecto aí que já vem encerrando esse assunto aí, sobre o que difere o ser humano dos outros animais, beleza? Então bem tranquilo, bem bacana essa parte aí. Então, é interessante apontar que sim, todos... Olha só, vamos refletir sobre isso aqui, deixa eu interromper. É interessante apontar que se em todos os países do mundo existissem pessoas passando fome, isso não diz respeito à capacidade produtiva que se acumulou e se aperfeiçoou ao longo de milênios, e sim a uma questão cultural, ou seja, pela forma como a espécie organiza a produção e a distribuição de tudo aquilo que é realizado. Em outras palavras, se tem gente passando fome no mundo, é uma questão cultural. Se você não entendeu isso, volta ali no início do vídeo e vê, no início não, um pouquinho para trás aí, para você ver as 3 definições de cultura que eu trouxe para vocês dentro da antropologia. Então, se tem gente passando fome no mundo, isso aqui é o material de vocês que está falando, não sou eu que estou inventando, é uma questão cultural, né? Porque o ser humano não tem habilidade de extrair o próprio sustento da terra ou da natureza, beleza? Então, é interessante esse aspecto para a gente analisar, como eu falei, se a gente for parar e for refletir sobre isso, mais uma aula só sobre isso, mas depois reflitam um pouco, é interessante. Então, a questão da fome, por exemplo, é uma questão cultural, né? Uma questão de a gente analisar como as espécies humanas, né? Como o ser humano ele organiza essa produção e distribui essa produção. Né? Esse lance de um grupo de pessoas ter mais que as outras, enfim, então é complicado isso aí. Se a gente for analisar, se a gente for aprofundar, mais uma aula que vai gastar pra gente, a gente não tá podendo, então vamos tocar o barco aí. O que a gente tem adiante? Nessa perspectiva aqui trabalhada em sociologia, o ser humano, olha só, o ser humano não nasce humano, ele se transforma em humano nas relações sociais. Muito importante essa colocação aqui, galera. O ser humano não nasce humano, ele se transforma humano nas relações sociais. Top! Nas relações sociais estabelecidas com outros humanos, ou seja, só se torna humano nas relações sociais que se estabelecem, e a esse processo dá-se o nome de socialização. Já fizemos atividades sobre isso, sobre o processo de socialização. Então o ser humano não nasce humano, ele se transforma em humano nas relações sociais estabelecidas com outros seres humanos. Então ele torna-se humano nas relações sociais que se estabelecem. Muito interessante isso. A gente vai ver isso aqui no próximo assunto, ainda dentro dessa aula, dessa videoaula, que é o papel da escola com relação à socialização. Eu falo isso muito com meus alunos, mas alguns não querem compreender, que é a questão do papel da escola enquanto processo de socialização, beleza? Por exemplo, você tem uma forma de socialização na sua casa, na sua família, e na escola você entra em contato com outros grupos de pessoas que têm formas distintas de socialização dentro de casa. Então você começa a perceber que há limites dentro da sua liberdade. A liberdade que você tinha antes dentro de casa, ela vai começar a ter um certo limite, porque isso pode, se você quiser expandir, você pode estar expandido em cima da liberdade de alguém. Então, na verdade, isso é muito positivo, porque você vai entrando em contato com outras pessoas diferentes, com educação, cultura diferente, né? Como é que eu posso falar? Uma
forma de se criar diferente, quando eu falo culturalmente, e você vai aprendendo com aquilo. Você vai estabelecendo limites, que é importante pra caramba. E não só limites, como várias outras coisas. Há uma troca cultural, mas dentro desse processo social. Muito importante, isso acontece dentro da escola. Mano, muito importante isso aí. Encerrando essa pequena parte, essa introdução sobre a socialização humana aqui dentro de sociologia, a gente tem o seguinte: dessa forma, podemos dividir esse processo em duas fases diferentes. Também já fizeram atividades sobre isso e ficou muito legal. Socialização primária, quando o indivíduo logo ao nascer começa a se apropriar das primeiras regras sociais, da linguagem oral, dos hábitos alimentares, do caminhar e assim por diante, uma coisa bem, você consegue perceber, bem familiar aí. E a socialização secundária, que é todo o período subsequente na qual o indivíduo entrará em contato com um número maior de pessoas, seja na escola, na religião ou qualquer outra instância, beleza? Muito importante esse finalzinho, essa colocação demonstra a importância da escola, demonstra a importância da convivência social, de como a convivência social ela é positiva, o contato com o outro. Quanto mais diferente, melhor, mano. Quanto mais diferente você aprende, você expande, sua cabeça não fica tão pequena, né? Sua mente não fica tão restrita ao só o que você conhece, ao só o que você concorda. Então isso é muito interessante, isso é muito bacana. E eu queria citar uma coisa para vocês aqui que parece ser meio aleatório, mas não é. Isso me lembrou de um filme. Eu trabalhei um tempo numa locadora e tinha um filme que fazia muito sucesso. Eu não sei se é da época de vocês, não sei se vocês ouviram falar. Naquela, tipo, acabou virando um meme, que é As Quartas Usamos Rosa, que eu acho que é isso. Eu não costumo usar rosa em hora nenhuma, principalmente na quarta-feira, mas isso é uma referência ao filme Meninas Malvadas, sacou? É um filme que já tem um certo tempo, mas é um filme bem adolescente mesmo, vocês já são jovens, mas é um filme bem adolescente, é uma comédia, e pouco antes aí da Lindsay Lohan pirar. E esse filme Meninas Malvadas tem muito esse processo de socialização. É um filme bobinho, é um filme adolescente, é quase um bestoralzinho americano, norte-americano, mas é um filme muito legal se você analisar o início dele sobre essa questão da socialização. Porque o modelo de educação norte-americano, ele permite, eu não sei se algumas partes do Brasil também permite, mas eu acho que não. Mas alguns estados norte-americanos, né, porque vocês sabem que os Estados Unidos têm uns estados independentes, leis diferentes de um estado para outro. Então, nesse filme retrata o seguinte: esse modelo norte-americano de educação, que você pode dar uma educação, proporcionar uma educação ao seu filho até uma certa idade, e depois você colocar ele na escola. Então, geralmente, alguns adolescentes norte-americanos, eles têm alguns seres humanos norte-americanos, eles vão ter contato com a escola só durante a adolescência. Não é o seu caso, porque no Brasil a gente já desde criancinha mesmo, a gente já vai pra escola, meu filho, tá? Você já aprende a caminhar, aprende a falar algumas coisas, escola, beleza? Que sejam institutos, escolinha, né? Bem pequenininho ali e tal. Nos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, você pode pesquisar aí se você quiser, o contato das pessoas lá com a escola é um pouco tardio, tá? Já na adolescência. Então essa moça no filme, ela vai pra escola lá, já chega completamente perdida e vai acabar fazendo amizade com a galera lá meio pesada lá, umas meninas meio intriguenta, então cheia das intrigas, cheia dos rolos, enfim. Depois vocês dão uma olhada no filme, que o filme é bacana, vocês vão lembrar do que eu falei, beleza? Esse Meninas Malvadas aí. Pelo menos o filme, a tradução para português é essa, não sei se tá certinho ao pé da letra, mas enfim, interessante esse processo de socialização. Imagina, você entrar em contato com a escola só depois de adolescente. Vai ser complicado? Vai ser difícil? Eu não sei. Você concorda? Você discorda? Você acha que esse modelo de educação norte-americano seria o mais viável aqui no Brasil? Não sei. Não cabe a mim julgar. Depois você reflita um pouco sobre isso. Continuando a nossa matéria, já que a gente ficou bastante tempo sem aula, sem videoaula e tal, eu vou dar continuidade e vou falar sobre a formação das instituições, a formação das instituições sociais, que é assunto também que vocês já fizeram atividade, né? A gente precisava programar, computar alguns pontinhos aí, vocês acabaram fazendo umas atividades, é super simples, era só ir lá, ler sobre
Essas instituições são instituições que regem na nossa sociedade. Bem tranquilo, todo mundo acertou a maioria das questões. A gente está conseguindo um ano legal, galera. Depois vamos abrir um parênteses aqui. Por mais que esteja difícil, esteja complicada a situação do Brasil, do mundo, com essa questão da pandemia, o Brasil principalmente, que a gente está meio sem rumo, né? Abre e fecha de comércio, aquele lance todo, escola e tal. A gente está indo bem, vocês estão indo bem. Pra caramba, tanto de sociologia como filosofia, mas deixar a filosofia para o final da aula, porque eu vou falar sobre o estudo invertido daqui a pouquinho. Então a gente tem a formação das instituições sociais. Chega, Fábio, para de enrolar. Vamos lá. O que seriam instituições sociais? Instituições sociais podem ser entendidas como formas de organizar os indivíduos dentro da sociedade. Forma de organização, então vamos lá. Como um conjunto de hábitos, normas, condutas e moral compartilhado por um grupo de pessoas ou pela sociedade. Essas estruturas são relativamente permanentes ao longo da história e elas homogeneizam, né, deixam de forma homogênea, governam, regulam, padronizam o comportamento dos membros do grupo social analisado. Então, isso é uma breve definição das instituições sociais. É como se elas zelassem por regras dentro da sociedade, beleza? Então a gente vai destacar aqui pelo menos 6 instituições básicas do nosso material. Vou comentar essas 6 rapidinho, letra A, B, C, D, E, F, rapidão, para vocês entenderem, e a gente encerra a aula e eu falo sobre o estudo invertido em sociologia. Então, quando eu era mais novo, eu era metido a punk, não no visual, mas enfim, eu lembro que o pessoal falava que as instituições estão falidas, que muitas das nossas instituições estão falidas, e não estão não. Vamos dar uma olhada, é muito perigoso quando a sociedade entra no consenso de que essas instituições estão falidas. A gente tem que pensar, tem que refletir seriamente sobre isso, porque esse é um assunto que vai e volta, é um assunto recorrente. Vamos lá, primeira instituição, família, family, tá? Primeira instituição é que a gente tem contato, a família. Segundo a sociologia, família é o grupo de pessoas unidas por laços de parentesco. Esses laços podem ser constituídos mediante questões biológicas ou questões sociais, né? Sangue ou casamento, por exemplo, adoção, que seja, né? Família, polêmica, vamos de polêmica. Aqui no Brasil e também ao redor do mundo, sempre tem uma discussão sobre a ampliação do conceito de família, né? Família é o pai, mãe, filhos. Opa, né? Como é que funciona isso aí? Será? Como é que é? A gente pode ampliar? Será que é importante a gente ampliar? Não. Opa, não. Sou um cara muito tradicionalista, não acho bacana. Isso pode gerar outros prejuízos, percalços aí futuramente. Então família para mim é pai, mãe, filho e pronto, tá bom demais. Não, peraí, vamos ampliar essa noção aí. Será que é importante? É válido? Mas o interessante também, não sei, né? Depois a gente pode discutir isso aí. É um assunto que vai se tornando bem arenoso, esse conceito de família, principalmente aqui no Brasil. E a família vem do grego. E se vocês forem pesquisar a etimologia da palavra família, você vai entender porque sua mãe sempre pede para você fazer atividades domésticas, principalmente nas férias. Depois vocês dão uma olhada aí na construção da etimologia da palavra família. Eu sei que vem do famulus, do grego. Depois vocês vão entender o significado, vocês vão entender o que eu quero dizer. Letra B. A próxima instituição, as instituições de ensino. São locais constituídos socio-historicamente pela humanidade a fim de propiciar a socialização dos conhecimentos que foram acumulados pela sociedade. Beleza? Desculpa, que foram conhecimentos que foram acumulados pela humanidade. Enfim, a escola, por exemplo, como se conhece, surge com o advento da sociedade capitalista. Por que eu trouxe essa informação para vocês? É uma instituição de ensino, é uma instituição que tem o papel de socializar o indivíduo, e eu trouxe essa questão do capitalismo para vocês porque você analisa um pouquinho aqui, não quero criar polêmica não estou falando da nossa escola, estou falando da escola em geral, como instituição. O modelo de educação, o sinal, os horários para o sinal, o uniforme, cadeiras uma na frente do outro, né? Filas à disposição das carteiras, filas, isso aí lembra o quê? Tá? Esse horário para começar, o horário para o intervalo, o horário para ir embora, uniforme,
ou até mesmo o espaço, né, a arquitetura, lembra um pouco o quê? Vou dar um toque para vocês, não lembra cadeia não, tá? Lembra uma outra coisa que tem a ver com o capitalismo, vou deixar para vocês esse exercício mental aí. Continuando, próxima instituição, as instituições religiosas. São instituições que lutam pela permanência das diversas religiões. Essas instituições, diferentemente das experiências religiosas, disputam sua permanência nas relações sociais de cada sociedade, influenciando-as e sendo influenciadas por elas. Então, instituições religiosas também, igreja e por aí vai, templos, enfim, por aí vai. Não vou ficar entrando muito nesse mérito não, a religião cada um tem a sua, ou não tem nenhuma e vamos embora. Mas é uma instituição com o papel de socialização. Beleza? É uma forma de se socializar religiosamente. Próxima instituição, instituições jurídicas. São as responsáveis por padronizar os atos dos indivíduos dentro de uma sociedade, normatizando os códigos de condutas aceitáveis ou não na vida social. Então, normatizando os códigos de conduta aceitáveis ou não na vida social. Esse é o papel das instituições jurídicas. Exemplo, para ficar mais fácil, vamos lá. No Brasil, polêmica, meu Deus, vou tomar strike aqui do YouTube por causa dessa palavrinha aqui, ó. No Brasil, o aborto ainda é crime, pois nossa sociedade culturalmente não aceita a legalização desse ato. Dessa forma, podemos dizer que essa também é uma instituição homogeneizadora, deixa todo mundo de forma homogênea, seguindo os mesmos as normas jurídicas, padrões jurídicos. Então, trouxe um exemplo pesado aí para vocês aí, mas super fácil para você entender a questão do aborto que é discutido, ainda é criminalizado, enfim, aquele problema todo. Então, as instituições jurídicas também para fazer valer a lei, você as cumpra ou não. Então, é melhor cumprir. Você é livre para cumprir as leis. Depois das instituições jurídicas, estamos quase terminando, a gente tem as instituições econômicas. Está seguindo o material? Você vai ver que a gente está quase terminando. Instituições econômicas, opa, money! São instâncias sociais baseadas na problematização da produção, distribuição e circulação de bens e serviços. Um exemplo, pega uma nota aí, mano. Eu tô sem minha carteira aí, mas pega uma nota, entendeu? Uma cédula. Então, ao analisar uma nota de papel, nota-se que ela é apenas um pedaço de papel pintado, né? Um pedaço de papel, uns desenhinhos, uma figura, ou tem uma pessoa, ou tem um animal. Aqui no Brasil tem mais animal. E quem atribuirá a esse pedaço de papel a representação de um determinado valor é o quê? É a sociedade. Isso aí é só um pedaço de papel, mas tem um valor. Por quê? Porque a sociedade atribui àquele pedaço de papel um valor e você vai lá e troca por alguma coisa que você tiver afim, beleza? Então essa é o que é resguardado pelas nossas instituições econômicas, né? Como por exemplo o banco, acredito eu. E a última instituição, tá acabando, as instituições políticas. Meu Deus, o vídeo está quase meia hora. Instituições políticas, lógico que a gente ia falar de política rapidinho, só para finalizar, que são órgãos criados socialmente para exercerem o poder político dentro de cada sociedade, bem como ser a instituição mediadora dos conflitos entre as classes sociais, como por exemplo o Estado com letra maiúscula. Você sabe que tem uma diferença, eu já expliquei isso para vocês. Então o Estado com letra maiúscula está aí para mediar os conflitos entre as classes sociais. Não tem mediado muito bem esses conflitos não, né, entre as classes sociais do nosso Estado, mas não vou ficar fazendo crítica a Estado nenhum aqui não, porque não sou pago para isso. Mas a gente tem as nossas instituições, galera. Bem simples, bem bacana, deu uma resumidinha básica no nosso material aqui. A gente viu a questão do processo de socialização, bem tranquilo, bem fácil, a questão cultural que eu expliquei para vocês e algumas 6, né, formas de instituições sociais, beleza? E o papel delas na nossa sociedade. Tá? As instituições estão funcionando, as instituições estão falidas, estão em decadência? Não sei, manos. Cabe a você analisar, você é cidadão, você é ser humano, você está inserido na sociedade. Aliás, como você está inserido na sociedade? Vamos refletir sobre isso. Importante exercício mental, tá? Porque quando você terminar o 3º ano, meu querido, você vai abraçar uma sociedade que depois dessa pandemia, de repente, não vai ser a mesma que você encontrou antes dela. Não sei, opa! Então,
né, essa vida aí tá pegando fogo, mano, essa fase tá complicada, mas vamos passar, vamos dar um jeito aí. Galera, essa fala de sociologia, para terminar aí e não deixar o vídeo muito extenso, tem atividades para vocês em filosofia, tá? Então você que está me assistindo até o final do vídeo aí, eu vou dar umas dicas para vocês. A gente vai começar um material novo, é a parte do material novo aí, sobre filosofia, tá? É novo, mas a capa é mesmo, enfim. E a gente já começa falando sobre Platão. Então as atividades que estão sobre filosofia é um estudo invertido. Galera, esse negócio de estudo invertido não foi eu que inventei, não. Ele existe, que ele serve para você tomar ciência do assunto que a gente vai desenvolver. Por exemplo, não é mais bacana você, quando as pessoas estão conversando, você já entender, você já saber sobre o que eles estão falando? Então é para isso que serve o estudo invertido. Na próxima aula eu vou falar de Platão. Então eu vou passar algumas informações e você, opa, lembro disso aí, já fiz atividade sobre isso, já tô ligado, já sei como é que é, opa, tranquilo. Então são poucas atividades, são mais pesquisas dentro do pensamento aí, do modelo filosófico do Platão. Platão, filósofo super importante, né, do nosso entendimento aí da filosofia grega clássica, tá? Então são 4 atividades, não preciso de vocês apresentarem para mim as respostas e tal, tem um tempo livre de vocês, porque a intenção é vocês fazerem um reconhecimento, tomar ciência do próximo assunto que a gente vai desenvolver na próxima aula daqui a uma semana, beleza? Isso é em filosofia, então por isso que nem tá lá como post atividade, tá? Como post normal lá na plataforma. Vamos à plataforma, vamos interagir, galera, beleza? Você que assistiu a Onda, que eu pedi para assistir, que foi como atividade na aula passada, o que você achou do filme? Coloca aí pra gente. Não se você achou ruim ou bom, porque isso é relativo, mas o que você achou do filme em relação aos nossos estudos, você entendeu? O que você gostou? Qual a sua interpretação sobre o filme? A Onda, que é um filme bem polêmico, bem complicado aí de analisar. E se você também já assistiu ou vai assistir o Meninas Malvadas, dá uma olhadinha nesse lance que eu falei para vocês sobre a socialização do indivíduo, tardiamente ou não, e o modelo norte-americano de educação, comparando-se com o nosso modelo brasileiro de educação. Vamos trocar ideia na plataforma aí, manda aí no chat aí, manda um recadinho aí se você curtiu, o que você achou do filme, se você entendeu a matéria, como é que tá, o que a gente precisa melhorar. Mas vamos lá, vamos interagir, beleza? É isso, obrigado, gente, até mais. Tudo de bom pra vocês, vamos vencer, vamos ficar firme que a gente vai sair dessa e vai sair com êxito, mano, com medalha. Bora? Obrigado e até mais.